Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje vamos trazer o comentário da Parashá Beshalach, que significa ao deixar sair. Corresponde ao livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, até o capítulo 17, versículo 16. Capítulo 13, 17. Quando Deus mandou Moisés sair com o povo israelita, não os mandou passar pelas terras dos filisteus, cuja distância era muito menor. Deus os mandou pelo caminho da península do Sinai, costeando o Mar Vermelho, caminho muito mais distante. Tal motivo se deve, talvez, porque Deus viu que eles ainda não estavam preparados e disciplinados. Eles não conheciam ainda suas leis e seus estatutos. Deus os levou no caminho oposto para treiná-los na disciplina e para que conhecessem melhor o seu Deus espiritualmente, antes que eles tomassem posse da terra prometida. Os hebreus não subiram da terra do Egito por acaso, seguindo suas inclinações, mas foram guiados por Deus por um caminho seguro. Eles não saíram de qualquer maneira, subiram armados para a guerra. Deus caminhava diante deles com sua presença. A face do Senhor estava lá para guiar por meio de uma coluna de nuvem que os guiava pelo caminho. Deus sempre sabe quando, como e por onde nos conduzir, mais do que nós mesmos, porque Ele conhece nossas fraquezas e limitações. Eles andaram 40 anos no deserto. A Bíblia nos mostra que o número 40 indica uma espera por longo tempo, visando treinamento e aprimoramento. Muitas vezes o número 40 aparece na Bíblia. Por exemplo, Moisés andou com o povo 40 anos no deserto. O dilúvio durou 40 dias. Os profetas jejuaram 40 dias. Paulo jejuou 40 dias. Yeshua HaMashiach jejuou no deserto 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia uma coluna de nuvem e durante a noite em uma coluna de fogo, a fim de guiá-los pelo caminho. Nenhum guia, exceto Deus, poderia usar tal método para ensinar seu povo a andar com ele. Pela experiência vivida pelos filhos de Israel no deserto, podemos crer que Deus encontrará um meio de nos mover ou nos parar exatamente no momento e no lugar certo que Ele deseja. Que o Eterno possa nos parar quando e onde tiver que nos parar, e nos mover para onde Ele quiser, e que a luz infinita do Criador nos mantenha no caminho que nos conduz à vida eterna, abundante e plena. Capítulo 14, versículo 10. O povo de Israel, ao ver o exército de Faraó se aproximar, clamou a Deus por sua salvação. Mas, na verdade, o povo começou a murmurar. A palavra murmurar em hebraico é lum, cujo sentido é rebelar-se contra Deus. Então, quando murmuramos, é como se discordássemos dos propósitos divinos. Capítulo 14, versículo 13. Todos nós precisamos de milagres em nossas vidas. Cada um tem um mar vermelho que só Deus pode mostrar a saída, dando-nos o livramento. Toda salvação é um processo, e a vida eterna
é consequência dessa salvação. Deus não nos restaura de uma só vez. Ele nos trata com paciência e misericórdia, nos dando a oportunidade de buscar nos tornarmos quem Ele quer que nos tornemos. Cabe a nós desejar e buscar essa mudança, segundo a revelação que recebemos do próprio Deus, para que Ele atue em nós e nos leve à restauração de Sua imagem e semelhança. Capítulo 14, versículo 15. No texto original, a palavra marchem é issal, no sentido de avançar, pois Deus peleja a nosso favor quando estamos seguindo a sua direção. Às vezes, o nosso maior problema pode ser não marchar quando deveríamos. O Mar Vermelho estava à frente, e esse era o maior e insolúvel problema aos olhos humanos. Como podemos marchar em direção ao Mar Vermelho? Não cabe a nós discutir o como ou o porquê. Quando Deus nos guia por um caminho, devemos simplesmente marchar. E quando fazemos nossa parte, Deus também fará dele. Capítulo 14, versículo 19. Ao mandar que o anjo da frente, representado pela coluna de nuvem, passasse para trás, Deus criou trevas para os egípcios. Eles não podiam ver os hebreus e se perderam. Assim Deus diminuiu a velocidade do inimigo para que não alcançasse o seu povo. Deus emperrou as rodas dos carros egípcios, dando tempo para que o povo hebreu chegasse em terra firme. Então as águas se ajuntaram e o mar afogou todo o exército egípcio. Deus coloca trevas no caminho e embaraça as rodas dos nossos inimigos. Deus peleja por nós, que somos o seu povo. E nos fortalece, até que o inimigo seja radicalmente destruído. Capítulo 14, versículo 22. O Midrash relata que o príncipe, ou um príncipe da tribo de Yehudá, foi o primeiro a obedecer a ordem de Moshe e entrar no mar. Ele caminhou o mar adentro até as águas chegarem à altura do seu queixo, e só então o mar se abriu. Podemos fazer uma alusão a Yeshua, que é o nosso Melech HaMashiach, Rei e Messias, também da tribo de Yehudá, e é quem vai à nossa frente, nos guiando no caminho da salvação. Capítulo 14, versículo 28. O Talmud afirma que quando os egípcios pereciam na fúria do mar, os anjos quiseram entoar cânticos para exaltar a grandeza do Todo-Poderoso, porém Deus não permitiu. Isso nos ensina que não é permitido alegrar-se com a derrota de outras pessoas quando sofrem ou perecem, ainda que se trate de algum inimigo ou uma pessoa de má índole. Capítulo 15, versículo 1. O Cântico de Moshe é o mais antigo poema da literatura hebraica e contém verdadeira emoção, revelada pela alegria da salvação, fé e confiança em Deus. Capítulo 15, versículo 22. Toda vez que aparece o número 3 na Bíblia, podemos relacioná-lo ao Messias. O número 3 na cultura judaica está relacionado com mudança de estado. Yeshua ficou 3 dias como morto, mas no terceiro dia ressuscitou. Abraham andou 3 dias até chegar ao Monte Moriá para imolar Isaac e disse: Adonai irê, ou seja, ali o Senhor proverá.
Isto é, ali surgirá o Messias, depois do terceiro dia, para salvar a humanidade. Ali é o lugar ideal para todo aquele que nele crê. Capítulo 15, versículo 26. Adonai Rafá significa o Senhor que cura, ou o Senhor da cura. Podemos ver aqui os requisitos para a cura. Vejamos o que diz o texto. Se ouvires a voz do Senhor, se fizeres o que é reto aos seus olhos, se escutares os seus mandamentos, se guardar todos os estatutos, recebereis cura total. Podemos ver este enunciado sob a forma de uma equação matemática. Assim, cura é igual ouvir, mais obedecer, mais escutar, mais guardar a palavra do Eterno. Capítulo 16, versículo 4. Neste versículo, o Eterno nos revela um segredo muito especial. Existe uma porção diária de sustento para todos aqueles que saem da sua zona de conforto e têm suas ações baseadas na fé em Deus, que sustenta todas as áreas de nossas vidas, de acordo com as nossas necessidades, quando seu reino é a nossa prioridade.